que eu vou pensar a ideia de cópia, não a ideia de cópia como uma ideia de plágio, mas sim como uma apropriação que João do Rio vai fazer desse livro, onde ele encontra não só um modo de falar de um outro país, mas também de se posicionar como escritor latino-americano. Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lucia González. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores da coleção pelo convite para formar parte dela com meu livro. E eu queria parabenizar a todos os membros do laboratório por esses 10 anos. Bom, eu vou comentar muito brevemente as ideias principais do meu livro, que se chama Cópia e Deslocamento, as configurações do vínculo entre o João do Rio e Rubén Darío. Esse livro é resultado por um lado, da minha pesquisa de doutorado, que foi finalizada no 2021 e realizada na UFRJ, no Departamento de Ciências da Literatura, e do meu estágio pós-doutoral, realizado na UERJ e com apoio da FAPERJ, que começou no finais de 2021 e está acabando agora, no finais do 2025. Bom, meu livro tem duas grandes partes. Na primeira parte eu trabalho o texto só do João do Rio e na segunda parte eu faço uma análise comparativa entre João do Rio e Rubén Darío, especificamente de dois livros, o livro Portugal de Agora, editado em 1911, do João do Rio, e o livro Espanha Contemporânea, do autor nicaragüense Rubén Darío, que foi publicado em Buenos Aires em 1901. Bom, nessa primeira parte, onde eu trabalho o texto só do João do Rio, eu tomo um conjunto de cenas que partem de um conjunto de textos heterogêneos, e digo heterogêneos porque eu começo analisando a conferência, o figurino, depois eu passo por certas crônicas do livro Cinematógrafo das Letras e do livro A Alma Encantadora das Ruas, que são crônicas como Visões de Ópio e Ovelha Mercado. Passo também pelo livro Vida Vertiginosa e termino com o discurso de toma de posse, que foi escrito por João do Rio quando ele assume seu lugar na Academia Brasileira de Letras. Esse conjunto heterogêneo de textos me foram de utilidade para pensar certo deslocamento do João do Rio, em primeiro lugar pela cidade do Rio de Janeiro, e pensar as gravitações dessa cidade na configuração do autor, né, e nesse pseudônimo, assim, por que essa cidade é tão importante para ele, e também pensar certo deslocamento por essas máscaras que ele vai assumindo, como, por exemplo, a Flanery. Como ele vai pensar a Flanery como um posicionamento discursivo que se monta e se desmonta e que ao mesmo tempo pode ser assumido, mas também abandonado quando, por exemplo, vai pegar o carro em Vida Vertiginosa e a Flanery não é mais possível a partir dessa vertiginosidade do carro. Essa montagem e desmontagem da Flanery, eu a penso estou pensando ela a partir dos recursos que esse autor, que João do Rio, está usando, como, por exemplo, pensar essa Flanery como um gesto literário, ¿sí? Que onde ele vê que certos autores, como, por exemplo, Lorraine, Poe, Baudelaire, assumem essa Flanery para narrar a cidade moderna. Então, ele pensa a Flanery como um recurso para
se posicionar como um escritor capaz de falar sobre essa cidade moderna. Nesse sentido, penso a Flanery também como uma produção de imagens sobre essa cidade e como um recurso para se afastar de si mesmo em algum sentido e se afastar do seu próprio corpo para se aproximar à cidade como um corpo e aos corpos dos sujeitos que habitam essa cidade moderna do começo do século XX. Para pensar a produção de imagens sobre a cidade, foi fundamental pensar na figura do Benjamin, mas também, como, por exemplo, Frisby, no seu livro Paisagens da Modernidade, pensa ao mesmo Benjamin como um flaner e como um produtor de imagens. Quando penso em quais imagens sobre a cidade João do Rio está produzindo, eu tento focalizar sobretudo nos corpos que ele pensa e como pensa a cidade como um corpo. Nessa direção, eu estou pensando nas crônicas O Velho Mercado, onde ele pensa o estômago da cidade e como esse velho mercado é um estômago que está produzindo vida e com a mudança do velho mercado, esse estômago perpassa por uma operação cirúrgica, né? E a cidade vira outra completamente diferente e, sobretudo, completamente higiênica. E, nesse sentido, como os corpos que habitam a cidade são também controlados e modificados. Nesse sentido, assim, não só me interessam os corpos que ele está pensando, senão quais são esses recursos para se aproximar a esses corpos. A Flanery, então, como um recurso para se afastar do próprio corpo, é uma malha literária, assim, é uma máscara, é um posicionamento que lhe é útil para se configurar, como eu mencionei anteriormente, para se configurar como um autor moderno. Agora, quando a cidade é modificada também a partir dos avanços tecnológicos que ingressam nela, e, por exemplo, o carro ingressa na cidade e esse flaner sube no carro, o modo de narrar a cidade também muda, porque o percurso de deslocamento por essa cidade também se vê modificado através da velocidade do carro. E, nesse sentido, que se vê da cidade também muda. O João do Rio diz, por exemplo, que a gente não vê mais a natureza porque os olhos ficam atrapalhados com a poeira do carro, né? Então, a partir desses textos, sim, e a partir finalmente desse discurso de toma de posse no seu lugar na Academia Brasileira de Letras, eu penso a João do Rio como um escritor muito atento às demandas da literatura moderna, da literatura da sua época, e dos recursos que ele tem perto, e esses recursos são também os gestos que outros autores fazem, para escrever sobre essa cidade e se pensar ele como um escritor moderno. Nessa direção, nesses movimentos que ele vai fazendo por essa cidade, é que eu vou pensar ou me aproximar ao livro Portugal de Agora, onde eu encontrei similitudes gritantes com o livro do Rubén Darío, Espanha Contemporânea, que foi publicado uns anos antes, em 1901, e que o João do Rio tinha na sua biblioteca. Então, ele tinha lido esse livro. O Rubén Darío, eu não vou me aprofundar muito na figura dele, mas o Rubén Darío é um escritor fundamental na literatura hispano-americana desse momento, e que um pouco faz uma renovação da linguagem da literatura hispano-americana com o movimento que ele chama de modernismo, sim? A gente está pensando agora no modernismo hispano-americano. Então, é uma figura de muita importância, inclusive já na época, e que João do Rio conhecia. Esse livro de Espanha Contemporânea, então, tem similitudes muito importantes com o livro de Espanha Contemporânea, e aí é o que eu vou pensar
a ideia de cópia, não a ideia de cópia como uma ideia de plágio, mas sim como uma apropriação que João do Rio vai fazer desse livro, onde ele encontra não só um modo de falar de um outro país, mas também de se posicionar como um escritor latino-americano que viaja a um país do qual o Brasil foi anteriormente colônia, sim, como Nicarágua foi anteriormente colônia da Espanha, e que agora se encontra em outra posição, numa posição de modernidade cultural. Então, eu encontro nessas semelhanças entre os dois livros, não só semelhanças ao nível estrutural, que são para mim muito claras, os dois livros estão estruturados da mesma forma, mesmo que falem de países diferentes, mas também uma similitude nesse posicionamento entre esses dois escritores. Sim, para mim, nessa leitura, nesse ato de leitura que o João do Rio está fazendo, há uma tentativa também de se aproximar a essa figura do Rubén Darío e ao modo em que Rubén Darío se posicionava frente à literatura. Só que, claro, quando a gente fala de cópia, eu estou pensando em cópia com Silviano Santiago, com seu texto O Entrelugar da literatura do escritor latino-americano, a gente tem que pensar nas diferenças. Todo livro que tenta ser uma cópia, como é impossível falar duas vezes a mesma coisa, todo livro mostra inevitavelmente sua diferença. Então, eu tento pensar também as particularidades desse livro, do livro Portugal de Agora. Por que escrever um livro sobre Portugal no Brasil e publicar essas crônicas no Rio de Janeiro, primeiro na imprensa e logo em formato livro? Por que isso tinha um público, né, e uma demanda dos leitores, saber sobre Portugal, e como escrever sobre Portugal é um modo também de abonar a sua própria literatura e é um modo também de se posicionar como um escritor, de certa forma, original e também moderno, porque ele, nesse livro também, ele tenta fazer um vínculo cultural com Portugal, escrever as bases sobre um novo vínculo cultural com Portugal. Mas também, para mim, foi significativo tentar pensar que esse livro, com suas diferenças, movimenta nessa figura central do Rubén Darío, que sempre é pensado pela crítica hispano-americana como isso, como uma figura que inicia, de certo modo, como fala Ángel Rama, uma tradição literária e inicia o sistema literário hispano-americano e que sempre foi pensado a partir de um rango de movimento que tem seus limites em Hispanoamérica, porque no espanhol, né, que ele tentava, é o espanhol que ele tentava modificar ou modernizar. Bom, minha pergunta é que um autor brasileiro copiando esses gestos do Rubén Darío movimentam nessa figura. Para mim, essa movimentação veio a partir de uma inquietude na crítica literária, me levou a pensar em como esse centro dariano começava a se movimentar a partir de um livro que é Portugal de Agora, que traz certos modos de se vincular com esse autor, não com a tentativa de fazer sistema literário ou de abonar ao modernismo hispano-americano ou de abonar a uma modernização do espanhol, que eram os objetivos do Darío, mas sim com a tentativa de abonar a sua própria escrita, pensar um escritor brasileiro que escreve sobre Portugal.
Nesse sentido, os vínculos possíveis, como a cópia, desbordam um pouco essa ideia de sistema literário e de tradição literária. Então, para mim foi, se bem o livro tem essas duas partes bem separadas, e para mim tem uma conexão muito importante, porque primeiro para mim é fundamental pensar os deslocamentos do João do Rio por sua cidade e quais são as estratégias literárias, em quais são as leituras que reverberam na sua própria escrita para produzir imagens sobre o Rio de Janeiro, para depois pensar seu percurso por Portugal e seu modo de escrita de Portugal, também com um percurso que é por um país alheio, mas também por uma biblioteca, sim? Nesse caso também, e nesse caso é que aparece o Rubén Darío, e como ele se apropria da literatura e dos gestos do Darío, de certo modo, tensionando os próprios desejos do Rubén Darío. Bom, um pouco isso. Muito obrigada de novo e tomara possam curtir o livro. Muito obrigada.